Pessoal, bem-vindos ao nosso curso para o Tribunal de Justiça de Minas. Trabalharemos aqui várias matérias nesse nosso curso. Todas as matérias com as quais a gente aqui, em termos de aula, em termos de competência de aula, ministramos já há algum tempo, para não falar muito, ok? Nós trabalharemos a parte de atos de ofício civil, sendo que os senhores sabem que a parte de atos de ofício civil está toda baseada ali nele, Código de Processo Civil. Também, ok? Trabalharemos a parte de juizados especiais, a parte civil, que muitas vezes é cobrada não apenas na parte de atos de ofício, mas também na parte geral do edital de vocês. E aí nós vamos ver aqui, não só a parte de atos de ofício, a parte de processo civil, mas também toda a figura da legislação dos juizados especiais. Além dessas duas leis básicas, Código de Processo Civil e Lei 9.099, trabalharemos os provimentos do nosso Tribunal de Justiça de Minas, da Corregedoria. Notadamente, o provimento 355, que cuida da atuação dos próprios servidores dentro das serventias judiciais. E também o provimento 75, os dois de 2018, sendo que o provimento 75 cuida da parte de custas, despesas, ok? São sempre matérias cobráveis. Mais do que isso, também a parte de regimento interno. Nós teremos aqui com vocês em trabalho, ministrada, também verificando os artigos do nosso regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas, cobrável de vocês. Além disso, também qualquer outra lei que seja da parte procedimental civil, nós trabalharemos. Por exemplo, processo eletrônico, está com a gente. Eventualmente também ali, Decreto-Lei 911, que regula a figura da busca e apreensão, vamos trabalhar. A figura da Lei 8.009 do bem de família também trabalharemos. Então, toda a legislação federal básica, CPC, Lei 9.099, essa que a gente chama de legislação, entre aspas, marginal, notadamente a parte de atos processuais eletrônicos. Eventual outra lei aí que seja objeto de cobrança dentro do procedimento civil, vamos trabalhar provimentos e regimento interno. E como será a dinâmica desse nosso curso? Senhores, a dinâmica desse nosso curso serão aulas teóricas, ok? Onde a gente vai trabalhar determinado conteúdo cobrável com os senhores, e quem já fez o concurso ou tem notícia, sabe que a parte de atos de ofício que nós aqui vamos ministrar é um diferencial enorme, tendente à figura de aprovação. Então nós vamos ter aulas com conteúdo teórico, mas eu acredito cada vez mais que é necessário uma coisa chamada treinamento. Então, além desse conteúdo teórico, nós teremos exercícios. Mas não apenas exercícios baseados ali em outras provas, também exercícios que nós criaremos, inéditos, para que os senhores consigam, com essa dinâmica de aula, gabaritar todo esse conteúdo que nós vamos com vocês aqui juntos trabalhar, estudar nesse nosso curso. Pessoal, bem-vindos, ok? E a gente vai aí até a data da prova, se Deus quiser, trabalhando junto com vocês no grande e maior objetivo nosso, que é a sua aprovação. Pessoal, é o seguinte, vamos iniciar o nosso curso identificando o objeto que é ali o objeto da parte de atos de ofício. E Val, como assim o objeto? Senhores, primeiro, o Tribunal de Justiça de Minas é basicamente o único tribunal que usa essa linguagem atos de ofício. Todos os demais tribunais, quando cobram essa mesma matéria, a chamam pelo nome correto, direito processual civil. Porque o que no edital consta de atos de ofício, nada mais é, insisto novamente, que direito processual civil. E nós temos uma lei básica que regula esse direito processual civil, que é justamente o Código de Processo Civil. Joga para mim, tá aqui, ó, para que os senhores tenham ciência. A base de trabalho nessas aulas primárias será a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil,
que regula basicamente toda a matéria que ali está no edital de vocês. Na parte, digo de novo, de atos de ofício civil. Tem a parte criminal, aí é o Código Penal, Código de Processo Penal. Comigo aqui os senhores terão justamente esse conteúdo, baseado nessa normatização, nessa lei interna nossa, no Código de Processo Civil. Mas definido isso, como eu falei aqui no início, nós temos que entender o objeto do nosso estudo. E o objeto do nosso estudo, senhores, é o processo. Ok? Sei que estou falando aqui para pessoas que são formadas em direito. Outras não, já que aqui o objetivo primário nosso é preparar vocês para a prova de nível médio. Então eu quero e preciso conceituar o que seja processo, trazendo e dando a vocês ali justamente a potencialidade de identificando o objeto do nosso estudo, entender a normatização e gabaritar na prova, fundamental. Mas para a gente poder entender inicialmente o que é o processo, me permitam aqui uma pequena história. Tá? Imaginemos um determinado dia, um cidadão, ok? Resolve ali pegar um ônibus. E ônibus muito cheio, ele passa, segurou, beleza? De repente uma bolsa, uma pasta, uma compra na mão, tá lá, ó, firme e buzunga rumo ao ponto ali de destino dele. Entretanto, nesse caminho, ok? Esse ônibus e o motorista, um pouco desidioso, começa a acelerar muito, ok? E começa a desembolar de tal forma ali a realmente colocar em risco a galera que ele está carregando. Nesse disparate, ele avança ali enquanto motorista do seu buzungue, você agarrado, beleza? Avança o sinal vermelho e se choca com outro ônibus. Você que estava ali, ou aquela pessoa que estava lá agarrada no buzunga, senhores, com o impacto é lançado pelo vidro da frente do ônibus. Atravessa, cai no asfalto todo ensanguentado. Não morreu, às pressas, vai para o hospital, beleza. Consegue até realmente se recuperar bem, graças a Deus. Só que tem um problema. Esse cidadão, em razão desse acidente de veículo, desse acidente de trânsito, senhores, teve danos. Danos talvez ali na sua pessoa, que impactam numa potencial situação, sei lá, de dano moral. Vai que ele ficou com alguma deficiência física, não é isso? Em razão desse acidente, alguma limitação física. E também gastou dinheiro lá com hospital, remédio, fisioterapia, cirurgia, tá? Danos materiais. Então, em razão dessa má condução desse motorista de ônibus, esse cidadão que lá estava, não é isso? Foi projetado, teve todo esse prejuízo. Senhores, a gente tem todas as nossas atitudes, todas as nossas relações com outras pessoas, no mundo real, no mundo empírico, devidamente regulada por lei. Então, para eu entender processo, a primeira coisa que eu tenho que identificar é que existe uma coisa chamada lei material, ok? Essa lei regula a convivência das pessoas, me permitam assim colocar, no mundo real, no mundo empírico, no mundo material. E eu tenho várias leis, por exemplo, para exemplificar. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, CLT, ok? São todas leis, fora várias outras, que regulam as atitudes das pessoas, de novo, no mundo empírico, no mundo real, na materialidade. Legal. E quando o cidadão que lá sofreu aquele acidente entrou dentro do ônibus, pagando ali, inclusive, o valor, não é isso, devido em termos de passagem, ele firmou com a empresa aquilo que a gente chama de contrato de transporte. Mediante a contraprestação, a empresa se obrigou a levá-lo dentro do trajeto previamente definido, não é isso, pela prefeitura, a levá-lo naquele trajeto e deixá-lo no ponto que ele ali viesse a escolher. Mas esse contrato de seguro pressupõe não apenas que eu esteja contratando os serviços de deslocamento, mas que ao ter esse serviço, eu tenha a devida segurança. E não foi o que aconteceu. Por um problema do empregado, do preposto, dessa empresa de ônibus,
Esse cidadão que ali estava, né, agarrado e sofreu o acidente, foi projetado, teve danos, talvez materiais e morais. E aí, então, a lei material vai dizer o seguinte: contrato de transporte tem todas as regras que regulamentam. E também a lei vai dizer que todo aquele que por uma ação, omissão, imprudência e negligência de alguém sofrer dano, tem direito a ser indenizado. E no caso, como o contrato por ele firmado foi com a empresa de ônibus, contrato tácito não escrito, ok? Existe isso. Ele tem direito de ser indenizado pela empresa de ônibus, pela má condução lá do veículo, pelo funcionário dela, ok? É você ali, enquanto empresa, que se responsabiliza pelos atos indevidos e ilícitos praticados no exercício da função por um funcionário seu. Tudo lei material dizendo isso para mim, tá bom? Aí lá vai o cidadão, justamente aonde? Lá na empresa de ônibus. Bate na porta, quero falar com o gerente ou dono, e expõe a situação. Está aqui o boletim de ocorrência, está aqui o que eu gastei, está confirmado por esse boletim de ocorrência, que tem testemunhas, inclusive, que a culpa pelo acidente foi do seu funcionário. Então eu quero ser indenizado. Dano moral, tanto está aqui toda a despesa que eu tive, os valores que eu gastei com esse acidente, para mim é recuperação plena ou dentro da potencialidade, talvez, como a gente falou, ficou uma deficiência, não é isso? Da potencialidade máxima ali, que seria possível. Duas coisas podem acontecer, senhores. Esse dono, administrador, gerente da empresa de ônibus, vai lá no caixa, pega a grana e fala: tá aqui, ó. Eu causei a você um dano, a lei assim o fala, e a lei fala que eu tenho que te indenizar. Tá aqui o dinheiro na sua mão. Senhores, eu vou dizer que nesse caso que a gente teve foi de uma pretensão, que é uma palavra que a gente utilizará muito no decorrer do nosso curso. O que é uma pretensão? Uma vontade. Qual a pretensão, qual a vontade desse cidadão? Receber os valores devidos para ser indenizado pelo prejuízo que ele teve. Mas isso pressupõe que eu tenha do outro lado uma outra pessoa, um outro sujeito, no caso, essa empresa de ônibus. E eu tenho a minha pretensão contra ela voltada, a minha vontade contra ela voltada. O que aconteceu? Ela, aceitando a minha pretensão, pagou. Ótimo. Eu tive a minha pretensão, baseada numa lei que eu acredito que me dava esse direito. E isso foi reconhecido, sem necessidade de nenhum processo de intervenção de ninguém. Isso foi reconhecido pela outra parte. Logo, eu tive uma pretensão, baseada naquilo que a lei diz que seria direito meu, e ela se aperfeiçoou no mundo real, a partir do momento em que esse outro foi lá e fez o pagamento. Essa é a primeira atitude. Só que surge uma segunda atitude possível. Qual? A resistência. Porque seria possível que esse dono, gerente, administrador dessa empresa de ônibus, virasse e falasse o seguinte: não vou e não reconheço a sua pretensão, não vou te pagar nada. Então, nesse caso, percebam, eu acredito que pela lei eu tenho determinado direito. E como eu tenho determinado direito, eu exteriorizei no mundo real uma pretensão. A minha vontade é receber o valor que eu acredito lícito, que eu acredito devido. Só que essa pretensão, essa vontade, não se aperfeiçoou no mundo real em razão de uma resistência da outra parte, que não pagou aquilo que eu acredito devido. Senhores, eu acabei de trabalhar com vocês o conceito de uma coisa chamada lide. No primeiro caso, no primeiro exemplo, não teve lide nenhuma. O motivo? Eu tinha uma pretensão receber a grana devida e isso aconteceu, eu recebi. No segundo exemplo, eu tive a mesma pretensão de receber a grana devida, maravilha. Só que o outro resistiu a essa pretensão, tornando essa nossa relação baseada numa lei material uma relação controvertida. Eu acredito que a lei me dá esse direito, quero receber a quantia.
o outro resistiu, não fazendo o pagamento daquilo que seria de minha vontade, que seria minha pretensão. Logo, o que eu tenho no mundo real acontecendo, senhores, é uma pretensão resistida. E o que é isso? Lide. Como a gente fala, essa relação jurídico-material agora está litigiosa, controvertida, porque a minha vontade, em razão da resistência do outro, não se aperfeiçoou no mundo real. Lide. Ok? E havendo lide, posso eu, enquanto cidadão, empurrar o gerente, ir lá no caixa, chutar a porta, pegar a grana, botar no meu bolso e vazar, senhores? Não, não posso. Por quê? Porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Quem se encarrega de resolver todos esses conflitos existentes no mundo real, senhores, é o Estado, é quem detém o poder. No caso, o judiciário. É a função jurisdicional, é a função judiciária, é o poder judiciário, como a gente costuma falar, que vai resolver essa lide. Eu afirmo ter esse direito, vamos trazer o outro, praticando um ato, onde ele terá ciência do início dessa minha busca por esse direito, junto ao Poder Judiciário. Ele será integrado a esse processo, pode apresentar a defesa, as partes vão fazer as provas, para que em determinado momento esse magistrado, que representa o poder, o chamado juiz, afirme se a minha pretensão é válida ou não. Reconheça se eu tenho ou não o direito. E aí, se o Estado reconhecer o meu direito, aí sim, o Estado pode entrar lá na loja do cara, chutar a porta, ir lá no caixa, pegar a grana e botar no meu bolso. O Estado, depois que reconhece o meu direito, pode fazer isso. Porque eu garanti ao outro ampla defesa, contraditória, todas as garantias que a Constituição dá a todo e qualquer cidadão, quando passa a ser parte junto ao Poder Judiciário. Então, a lide pressupõe, inicialmente, senhores, um conflito social. Uma situação de uma pretensão que no mundo real não se aperfeiçoou, porque eu tenho alguém resistindo a essa vontade de outro. E eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, devendo ser submetida a ele, Poder Judiciário, ao Estado. O exame desse direito meu, que eu afirmo ter, trazendo a outra parte a ampla defesa. E aí, ao final, depois de todo um procedimento, eu, Estado, afirmarei se esse direito do cidadão existe ou não. E se eu afirmar que ele existe, aí eu, Estado, vou lá no mundo real para aperfeiçoar esse direito do cidadão. Me permitam aqui agora o que a gente está buscando, que chama-se processo conceito. O processo nada mais é, senhores, que o meio pelo qual o Estado atua para resolver a situação litigiosa. O processo, digo novamente, nada mais é que o meio pelo qual o Estado agora atuará para poder resolver os conflitos a eles submetidos. Esses conflitos que existem aí no mundo real. E a partir daí, agora, estando esse conflito submetido ao poder, é através do processo que ele afirmará a existência ou não desse direito. Legal, senhores? Beleza. Bom, tudo isso porque a gente está partindo da premissa da existência de uma lei material que no mundo real não teria gerado os efeitos próprios. Tá. Só que a gente tem um segundo tipo de lei. Aquilo que a gente chama de lei processual. O que essa lei processual regula? Essa lei processual regula o procedimento. Todo processo pressupõe um procedimento. E o que seria ali, senhores, um procedimento? Uma sequência de atos que permitiria ao Estado, uma vez todos eles praticados, em determinado momento realmente afirmar se o cidadão aqui tem ou não o direito por ele pretendido. Então aqui a gente parte da seguinte premissa.
Alguém acredita que tem direito no mundo real que não foi satisfeito, igual o cara lá do Buzunga. Legal. Ele vai dar início a esse processo, a esse procedimento. E a lei processual, no caso, o Código de Processo Civil, afirma pra gente. Primeira coisa, você precisa de um advogado. Tá bom? 2, você virá ao Estado, através do seu advogado, que apresentará ao juiz um ato chamado petição inicial, que contém o pedido, eu quero ser indenizado e os motivos pelos quais você acredita, enquanto cidadão, autor dessa demanda, desse processo, que tem direito a essa indenização. De posse disso, a secretaria própria fará o ato de distribuição e registro dessa petição inicial, que é o ato de recebimento dessa petição. Pedaço de papel, pensem assim, ok? Ali é onde eu estou formalmente apresentando a minha pretensão, o meu pedido. Aí o órgão próprio, dentro do Poder Judiciário, recebe, faz a distribuição, porque eu posso ter vários juízes em determinada comarca que poderão conhecer dessa causa, ok? Depois disso, senhores, nós vamos ter o ato de autuação, explicarei isso no nosso caminho. Depois os autos serão encaminhados ao magistrado, para que ele, juiz, acolha inicialmente ou não essa petição, porque ela pode carregar deficiências e aí desde logo ele descarta. Mas se ele, magistrado, aceita, ele determina que a secretaria, que os servidores façam a citação do réu. Réu citado, como que esse ato é praticado, a lei processual fala para mim, nós teremos agora uma audiência para tentar um acordo. Se esse acordo não acontecer, nós abriremos prazo para o réu apresentar contestação e por aí a gente vai caminhando nisso que a gente chama o quê? Procedimento. Percebam, nada mais é que uma sequência de atos organizados, até que em determinado momento o magistrado possa, por uma sentença, que é um ato por ele praticado, reconhecer ou não a existência do direito. Quem regula a prática de todos esses atos que aqui rapidamente eu descrevi e de todos os outros que vão compor esse procedimento, que vão compor esse processo, é uma lei de natureza processual, porque uma lei material regula a relação das pessoas no mundo real. Uma lei processual regula a relação das pessoas dentro do processo e a prática dos seus atos. Ok? Inclusive os atos do servidor, que eles ali hão de praticar na composição estrutural desse procedimento. Senhores, então o que nós tivemos aqui nesse bloco é uma parte introdutória conceitual, aonde aqui, com o perdão da galera que é formada em direito, a gente utilizou de uma pegada mais didática, de conceitos mais comuns, digamos assim, para a gente dizer que o processo nada mais é que o meio pelo qual o Estado resolve os conflitos que a eles são submetidos, já que você não pode fazer a lei de justiça com as próprias mãos. E eu tenho um procedimento que é uma sequência de atos, e isso tudo é regulado por uma lei de natureza processual. A lei básica processual nossa é o Código de Processo Civil. E agora nós vamos fazer justamente o quê? Estudar todos esses atos que são exigidos aí na composição editalícia de vocês. Beleza? Valeu!